Meus amigos, até aqui já caminhamos por várias compreensões sobre a lei do trabalho. Falamos sobre o sentido espiritual, sobre o porquê Deus nos confiou o trabalho, sobre o trabalho material e o trabalho moral, sobre a importância do descanso e sobre a dignidade de toda tarefa útil. E agora eu quero convidar a olhar o trabalho sob uma perspectiva ainda mais profunda. O trabalho como ferramenta de reforma íntima. O ambiente de trabalho é o nosso laboratório espiritual. Muitas vezes, quando pensamos em reforma íntima, logo nos vem à cabeça aquelas situações de prece, de estudo, de evangelho no lar, de momentos de recolhimento espiritual. E é claro, tudo isso é essencial, mas o universalismo nos lembra com muita clareza que um dos maiores e mais práticos campos para a nossa transformação interior é o próprio ambiente do trabalho e da nossa própria casa. Sim, meus irmãos, aquele lugar onde a gente passa boa parte do dia, seja um escritório, uma escola, uma oficina, um hospital, uma loja e principalmente dentro de casa. Ali está montando nosso laboratório de crescimento moral. Pensem comigo, quantas vezes é no ambiente de trabalho que a vida nos apresenta os maiores desafios? Aquele colega difícil que parece ter vindo com a missão de testar a nossa paciência. Aquela chefia exigente que nos obriga a desenvolver responsabilidade e disciplina. Os conflitos de opinião que nos ensinam a dialogar, a ceder, a encontrar o equilíbrio. Os erros que cometemos que nos forçam a ser humildes, a reconhecer nossas falhas e pedir desculpas. Os dias de cansaço que nos ensinam perseverança. E quantas vezes somos chamados a ajudar alguém, mesmo quando estamos esgotados? Cada uma dessas situações, cada conflito, cada cobrança, cada contratempo, são na verdade instrumentos pedagógicos da vida, para o nosso crescimento espiritual. O trabalho em todas suas formas é um dos principais meios de progresso do espírito. Por quê? Porque através do trabalho a gente enfrenta provas, vivencia expiações necessárias, desenvolve virtudes e aprende a construir o bem, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Cada desafio que enfrentamos no campo profissional é uma oportunidade de depuração espiritual. Não estamos ali apenas para executar tarefas materiais, estamos ali para lapidar o nosso caráter. Então, se hoje o seu ambiente de trabalho tem sido difícil, se você tem enfrentado incompreensões, desafios, pressões, se você tem sentido cansado ou desmotivado, antes de reclamar ou de pensar em desistir, pergunte a si mesmo: o que a vida e o que Deus está querendo me ensinar através dessa situação? Que virtude essa convivência está tentando despertar em mim? Será que não é justamente nessa experiência que está escondida a minha maior oportunidade de reforma íntima? O trabalho, meus amigos, é onde o espírito é colocado para ser purificado. É no atrito com os outros que a gente aprende a ser melhor. Deus, através do trabalho, nos dá a matéria-prima, mas a lapidação é com a gente. Pois nada é por acaso. O ambiente de trabalho, com seus conflitos, cobranças, diferenças, de personalidade e situações inesperadas, é um campo de provas cuidadosamente preparado pela providência divina, para que a gente exercite a paciência, a humildade, o perdão, a fraternidade e principalmente a capacidade de servir sem perder a serenidade. O trabalho é uma escola. A cada colega difícil, cada situação desconfortável, é uma lição personalizada para o nosso crescimento moral. Eu gostaria de fazer uma daquelas perguntas que a gente precisa responder
não com a boca, mas com o coração e com consciência. Será que nas dificuldades do meu trabalho eu estou enxergando apenas problemas? Ou estou reconhecendo ali o instrumento que Deus está usando para trabalhar em mim aquilo que eu mais preciso transformar? Deixa eu contar para vocês uma história. Era uma vez um ferreiro. Um homem simples morava numa pequena vila, trabalhava no fundo de uma oficina, moldando ferro com as próprias mãos. O dia todo, o som que se ouvia era o martelar, o chiado de metal sendo aquecido, o fogo da fornalha ardendo forte. Mas o que poucos sabiam é que aquele homem vinha passando por uma luta interior muito grande. Ele carregava um sentimento profundo de revolta, de tristeza, de questionamento com Deus. Ele se perguntava todos os dias: por que minha vida é tão dura? Por que meu trabalho é tão pesado? Por que as dificuldades não acabam? E mais, o ferreiro tinha perdido anos antes um filho muito querido, e desde então vivia com o coração em amargura. Trabalhava, mas por dentro estava endurecido como o próprio ferro que se moldava. Um dia, cansado, angustiado, ele resolveu abrir o coração com um amigo, um homem mais velho, que era muito respeitado na vila por sua sabedoria espiritual. E disse: eu rezo, eu peço forças, mas parece que Deus só me manda fogo, sofrimento, pancada. Eu não aguento mais. Um amigo, com muita serenidade, olhou para ele e disse: você já reparou como você trabalha com ferro? O ferreiro confuso respondeu: claro, eu coloco o ferro no fogo, deixo ele em brasa, depois coloco na bigorna e vou moldando o martelo, batendo, batendo até dar a forma certa. E um amigo com um olhar cheio de sabedoria perguntou: por que você faz isso? Porque só assim o ferro fica forte e ao mesmo tempo maleável, capaz de cumprir a função pela qual foi criado. O amigo então respirou fundo, sorriu de leve e disse: meu irmão, é exatamente assim que Deus está fazendo com você. O fogo é para te amolecer o orgulho. O martelo é para quebrar a dureza do seu coração. Cada golpe é para te dar uma nova forma, mais justa, mais humana, mais espiritual. Porque Deus só permite o fogo e um martelo na vida daqueles que Ele acredita que têm potencial para se transformar em instrumentos de bem. Naquele momento, o ferreiro, que era um homem acostumado com dureza, começou a chorar. Chorou ali mesmo, sujando as mãos de fuligem em lágrimas, porque ele, pela primeira vez, entendeu o significado espiritual do que estava vivendo. E a partir daquele dia, o trabalho do ferreiro nunca mais foi o mesmo. Cada martelada era uma oração. Cada chama na fornalha era um pedido silencioso de transformação interior. E aos poucos a alma dele foi se tornando tão forte e tão maleável quanto o ferro que ele moldava todos os dias. Quantos de nós somos esse ferreiro? Quantos de nós estamos passando pelo fogo das provações, recebendo as marteladas das dificuldades diárias, sentindo às vezes que não vamos aguentar mais, mas o que a vida está tentando nos ensinar? Que cada desafio, cada conflito, cada dor é um martelo de Deus mudando nossa alma. Que as situações difíceis são fogo sagrado, queimando as imperfeições, amolecendo os orgulhos. Que o trabalho que realizamos todos os dias, seja qual for, a nossa fornalha espiritual, onde estamos sendo forjados para sermos melhores. Por isso, da próxima vez que a vida te colocar no fogo, ou que você sentir o peso de mais uma martelada, lembre-se: não é castigo, não é punição, é Deus trabalhando na sua alma, porque só se lapida o metal que tem valor. A pergunta que fica é: como eu tenho reagido ao fogo e ao martelo que a vida tem me apresentado?
Meus amigos, agora eu quero tocar num tema que às vezes mexe com a gente: o problema da ociosidade. Porque até aqui falamos sobre o valor do trabalho, sobre seu papel no nosso progresso, sobre o descanso legítimo e necessário. Mas agora, o universalismo, com sua clareza e sua profundidade, nos chama a atenção para um ponto delicado. A ociosidade, o não fazer, o não produzir e se entregar à inutilidade, também é uma forma de desrespeito à lei de Deus.